Bom dia, 99. Bom dia. Tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los na disciplina de métodos quantitativos em medicina. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Raimundo Azevedo, do Departamento de Patologia, e contamos com a colaboração do professor Koichi Tanishima, atualmente no Departamento de Radiologia, professor Paulo Silveira, também da Patologia, e o senhor Leonardo Chang, que está aqui nos ajudando com as filmagens. Vou começar por essa parte, já que nós estamos falando sobre filmagem. A primeira novidade deste ano é que as nossas aulas serão gravadas para que vocês possam assistir ou revisar aquilo que acharem importante. Ou assistir pela segunda vez ou pela primeira vez. Tá certo? Então a ideia foi feita dessa maneira, ou seja, a filmagem é para que nós tenhamos um outro tipo de comportamento em sala de aula. Ou para que vocês entendam que a missão de vocês é aprender. Não passar na disciplina, não passar de ano apenas. Passar de ano vai ser uma consequência natural desse aprendizado. Então nós estamos aqui para ter um relacionamento mais adulto, de professor-estudante, mas não mais de tutores de vocês ou de mentores, ou ficar forçando a coisa. Se vocês não entenderem que vocês estão na faculdade de medicina para aprender, então nós não podemos fazer nada. E a aprovação de vocês vai ser consequência desse esforço de aprendizado, tá bom? Então as aulas ficarão disponíveis, gravadas, uma vez por semana, ou na turma A ou na turma B. A gente vai gravar uma aula e vai colocar no ar para vocês a cada semana, tá bom? Então essa é a primeira grande mudança desse ano. Por que a gente fez essa opção pela gravação? Porque nós vamos deixar de usar a lista de presença, tá ok? Até o ano passado nós fizemos um esforço muito grande para que vocês entendessem que estar presente significava ter um relacionamento conosco, aproveitar a nossa presença também. Mas, para evitar que vocês cometam certas irregularidades e assinem um pelo outro, pratiquem o que é chamado juridicamente de falsidade ideológica, passível de um processo e tudo mais, a gente quer que vocês tenham um comportamento ético. Então nós vamos assumir o seguinte: venham à aula quando estiverem dispostos para aprender, para falar conosco, para se relacionar conosco. Se não puderem vir por algum motivo, tem a aula gravada. Porém, e aí entra uma coisa, um dado importante para vocês. Não quer dizer que não estar presente na aula libera vocês de aprender. Vou falar de novo. Não estar presente nas aulas não libera vocês de aprenderem os conteúdos necessários. Vocês vão ter que cumprir os objetivos que nós estamos colocando para vocês durante a disciplina. E isso vai se dar de várias maneiras. Vocês vão ter que participar conosco durante a semana, entregando tarefas, participando ativamente no sistema que o professor Paulo Silveira vai mostrar, o SISLAU. Quem conhece o SISLAU aqui já? Quem ouviu falar do sistema do SISLAU? Então hoje vocês vão conhecer o sistema de relacionamento, a nossa rede social didático-pedagógica da Faculdade de Medicina, desenvolvido pela equipe do professor Paulo Silveira. Concepção e desenvolvimento. Então é importante que vocês estejam conscientes. Acabou o primeiro ano, vocês já estão numa fase agora que precisam tomar pé da sua formação, e é importante desde já saberem, nós cobraremos em 2 provas os conteúdos da disciplina. Falando em prova, a avaliação de vocês será feita em duas metades, não 2 metades, 2 provas, 2 avaliações. Uma na metade do curso, em que teremos uma nota valendo 40% do total, e uma no final do curso, com toda a matéria acumulada, valendo 60% da nota de vocês. Tá ok? Entendido isso? 2 provas, 40% a primeira, 60% a segunda prova. E aí nós vamos então trabalhar de modo que vocês possam fazer essa prova sem consulta. Essa é uma outra novidade deste ano. Nós chegamos à conclusão que a consulta atrapalha e dá uma falsa ilusão para vocês de que consultar torna a prova realizável. Infelizmente não adianta. Se você não souber a matéria, você não sabe consultar
as anotações da matéria e acaba fazendo opções erradas e fazendo os exercícios de modo a não chegar à conclusão correta. Portanto, não vai ter consulta nem a livros, nem a sites, nem a anotações, nem a apostilas, nem nada. Como nós não cobramos fórmulas decoreba, nós cobraremos raciocínio e modos de realizar os testes estatísticos, vocês não precisam consultar. Isso torna mais ágil a elaboração da solução. Combinado, então? Então, como tradicionalmente essa disciplina permitia a consulta, vocês estão avisados desde já de que não haverá mais consulta durante as provas. Ok? Então, cada um vai deixar a mochila lá na entrada e vai usar como instrumento apenas o computador e a sua capacidade de resolver os problemas. Muito bem. É muito bom. Esse ano vai ser um ano especial. Vocês estão atentos às festividades do centenário, né? E eu brinquei ontem com a turma A, que a 99 também é 100 para nós. Tá bom? Então, para nós, vocês têm uma importância agora. Queremos estar com vocês. São a nossa turma do ano. Então, a 99 é 100. Estamos juntos aí durante 15 semanas letivas. Tá bom? A 100ª nós vamos receber dia 8, não é isso? Oi, 7? 7? Quem falou 7? Alô? Podem falar comigo. Quem falou 7? É 8 mesmo, né? Dia 8 de fevereiro nós vamos então ter a recepção dos calouros. E nós, os alunos antigos, já estamos providenciando camisetas também de quando éramos calor, essa coisa toda. Quem está no Facebook? Quem está no Grupo Pinheiros do Facebook? Excelente. Quem não estiver, por favor, arranje um jeito de entrar, porque é fechado. Muito bem. Então acompanhem as festividades, vai ser um ano bom, um ano cheio de alegria, porque não é todo dia que a gente faz 100 anos, né? Então, vamos lá. Mais alguma coisa? Professor Paulo, professor Samishima, alguma palavra aí? Sim, falei isso. Depois da minha aula, então hoje eu vou ter uma primeira aula. Esta primeira aula é uma aula mais simples, mas ela é fundamental, porque tudo que eu vou falar hoje, e especialmente num slide, eu vou me deter para que vocês entendam definitivamente a classificação das variáveis, tá? Tudo vai parecer simples demais, mas é melhor começar pelo começo. Sempre as primeiras coisas dadas em primeiro lugar. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Antes que a gente comece a aula. Fernando, Lucas? Não? Alguns de vocês eu conheço e gostaria de perguntar o nome. O Eduardo Rejovski? Tá aí. Então, alguns de vista, mas ainda não de nome. Legal. Então, não se incomodem, vou perguntar o nome de vocês várias vezes no começo, até acertar. Tá bom? Já que o carômetro, as fotos 3x4 não permitem que a gente tenha uma clareza de como vocês são agora, né? Geralmente são fotos de algum momento do passado recente. Ok? Então tá bom. Podemos começar a aula? Nosso tema de hoje é estatística descritiva. É o primeiro tema obrigatório quando a gente vai falar de alguma metodologia quantitativa na área médica. Porque nós somos particularmente os médicos e os profissionais de saúde, colecionadores de dados, né? Então o que a gente faz é história clínica, eu estou coletando dados do paciente. O exame físico, uma coleção de dados. Um exame subsidiário como um raio-x, um ultrassom, exames laboratoriais, tudo isso são dados do paciente, que vão fazer sentido dentro de uma conexão entre eles. O raciocínio vai se dar da conjunção de vários dados do paciente. Mas o que a estatística tem a ver com isso? Eu vou usar a estatística na minha prática médica? Existe um conceito falso de que nós, médicos, não precisamos da matemática, da estatística, que isso vale a relação médico-paciente, claro que vale, como um princípio, mas que tudo isso aqui é coisa de nerd, né? Não é bem assim. E eu vou tentar demonstrar para vocês, ao longo desse curso, a importância de dominar minimamente as ferramentas estatísticas para compreender a literatura médica, para compreender as evidências que são geradas com os estudos clínicos ou estudos experimentais. Então nós vamos tentar demonstrar para vocês e peço que vocês
quebrem um preconceito. Nós passamos da era de Aquário, está na hora de quebrar os preconceitos, tá bom? É hora da gente fazer alguma coisa para melhorar nosso relacionamento com as matérias que a gente não gosta. Nem tudo que a gente não gosta é porque é ruim. É porque a gente não entende. O que a gente não entende se torna intragável, né? Por isso que o casamento muitas vezes acaba. A gente passa a não entender direito o outro, né? Ok. Por que estudar estatística, né? Se vocês forem no dicionário, como o Aurélio, por exemplo, peguei o Aurélio que eu tinha lá, a versão eletrônica de 2010, vocês vão ver que a palavra estatística vem do francês. Statistique, tá certo? E se eu fosse o Capitão Nascimento, eu ficaria falando aqui em grego, faria em todas as línguas eu poderia falar estatística, tá certo? Statistics, e aí vai. Italiano, e em português é estatística, tá certo? Como eu não vou pedir para vocês saírem, a gente vai querer que vocês fiquem, eu vou dando os conceitos de maneira inicial aqui. E se vocês lerem o que está escrito, em cada uma dessas 5 pequenas definições de estatística, vocês vão ver que algumas delas dizem respeito ao sentido leigo de estatística. Uma pessoa minimamente escolarizada, que consiga ouvir o Jornal Nacional, vai ouvir a palavra estatística de vez em quando. O IBGE lança as estatísticas, etc, etc, etc. Então sempre tem uma estatística, que nada mais é do que isso, né? Uma certa obtenção e organização de análise dos dados de uma população. Aí entra uma palavra-chave, população. Eu não posso fazer estatística só de uma pessoa. Eu posso fazer estatística de um conjunto de elementos. Então, as estatísticas do Campeonato Paulista. Como é que está o Campeonato Paulista? Eu posso levantar número de gols, número de faltas. Isso é um tipo de estatística, uma coleção simples de dados. Mas é isso que nos interessa? Não completamente. É parte do que nos interessa organizar os dados, colocá-los de maneira apresentável, como vocês vão ver durante a aula. A estatística também se refere aos parâmetros de uma amostra. E aqui tem uma outra palavra-chave importante, a amostra. Porque ao lidar com populações, nós não temos a possibilidade de enxergá-la como um todo, pegar cada indivíduo e fazer a medida que eu preciso. É possível abordar a população mundial hoje e fazer a estatística de altura dos 7 bilhões de habitantes do planeta? Ainda não é possível. Pode ser que um dia seja, mas ainda não é possível. É possível fazer a glicemia de todos os pacientes, ou todos os cidadãos paulistanos, 20 milhões de habitantes, na grande São Paulo. Será que eu posso sair de casa em casa, de escritório em escritório, coletando sangue e fazendo glicemia? Será que isso é válido propor uma pesquisa dessa? Não é factível. Eu preciso do quê? De uma amostra, de um grupo que represente o todo. Então a estatística existe para trabalhar esta noção. A partir de um conjunto, um subconjunto da população, nós vamos tirar uma medida, um parâmetro, e este parâmetro, que pode ser a média, desvio padrão, variância e outros mais, este parâmetro será representativo da população como um todo. Esta noção da parte e do todo, muito bem explorada pelo Vieira, Padre Vieira, né? A parte sem o todo não é parte e o todo sem a parte não é todo. Esse jogo dialético entre a parte e o todo é o que nós vamos fazer na estatística. Nós vamos pegar um pedaço, uma amostra que representa, e por isso tem que usar certas técnicas de amostragem, e vou medir e vou extrapolar depois. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou inferir que a população é assim. Então, digamos que eu queira saber a altura média desse grupo aqui, turma B, turma 99B. Eu vou querer fazer a estatística de altura média. Eu sei que essa turma tem em torno de 90 alunos matriculados. Não estão todos aqui. Basta ver aqui que eu tenho vagas disponíveis. Já começa daí o problema de representar a amostra.
Eu só tenho hoje para coletar a altura de vocês, para medir. Trouxe a régua hoje, estou com um antropômetro bom, mas eu não tenho todo mundo na sala de aula. Então, o que eu posso fazer com isso? Já que eu não tenho todos, e para não ficar demorando muito tempo, gastando muito dinheiro em campo para fazer as medidas, eu vou pegar, pedir para o professor Paulo sortear 10 de vocês, com um sistema aleatório, e meço, faço a média, desvio o padrão e pronto, eu fiz uma estatística da turma. E aí eu tenho uma ideia de altura média do grupo, que representa o grupo de vocês, e como ele se dispersa em torno dessa média. É isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Tá? Essa noção de posição, de representação do todo por um parâmetro como média, desvio padrão, etc. Então é muito importante entender isso agora. Aqui, conjunto de elementos numéricos. Então essa coisa, tantos por cento das famílias têm renda acima de 2 salários mínimos, etc, etc. A explicação sistemática de observações quantitativas de massa. Massa aqui quer dizer população, tá? E acontecimentos da lei da vida social. Sempre envolve a noção de população, a estatística. Mesmo que seja uma população de animais, em veterinária eu uso estatística. Né? Em biologia, vou usar estatística o tempo todo, em vários ramos da biologia. Por quê? Porque nós, na área biológica, somos populações. Somos sistemas populacionais que se interagem. E nosso sistema populacional de interesse é o humano. A medicina é, em última análise, uma parte da biologia e uma parte da sociologia e uma parte da antropologia aplicada à saúde, ao bem-estar e à doença, evidentemente. Né? Obrigado. Eu vou sortear de vez em quando alguém para responder uma pergunta, só para a gente manter um bate-bola. Obrigado, Paulo. Método que objetiva estudo de fenômenos de massa. Veja que o tempo todo tem população, massa, grupo, a necessidade de representar o grupo pela estatística. Né? De uma forma analítica ou gráfica. A estatística não se prende apenas à representação numérica. Eu posso transformar números em gráficos. E o infográfico, que é a palavra pós-moderna, né? Um gráfico que informa, o infográfico é muito usado, principalmente nas mídias jornalísticas, né? Que é um ponto de apoio para o leitor, ou na área didática. Os seus livros hoje são cheios de infográficos, são até bonitas as representações. E tudo isso surge, então, de uma redução de um conjunto de dados muito grande para uma visualização de tendências expressas em gráficos. Então a estatística também se dá na utilização de gráficos. Nós vamos ver isso um pouquinho hoje, tá? Então estamos aqui. Definições ainda dentro do panorama geral. Esse aqui é o mapa, é o segredo da mina, né? Do tesouro que vocês têm que perseguir na vida de vocês. Ele começou já. Mesmo que vocês não tenham percebido, vocês estão percorrendo esses caminhos aqui. Aqui é apenas uma representação conveniente de como a gente obtém diversos estágios de informação e conhecimento. A maioria dos médicos vai ficar dentro deste plano aqui, da informação, assim como a população, no que diz respeito à saúde ou a temas que não são da profissão da pessoa. Então vocês, ou nós todos, né, sempre partimos de uma composição, de uma coleta de dados, veja que eu não estou usando a palavra informação. Dados, então, é tudo que eu posso medir, né, de alguma maneira, que eu possa registrar. Né? De maneira mais ainda profunda, dado significa aquilo que é dado. Temos que entender dado dessa maneira. A palavra dado, em português, tem muitas aplicações, muitas conotações. Né? Tem o dado que eu jogo, o jogo de dados, não é isso? O dado também é aquele cubo com 6 marcações que é usado em jogos. Mas o dado é aquilo que é dado. Se eu abrir a janela aqui e olhar para fora, eu verei tudo que está lá fora me é dado, mesmo que eu não consiga interpretar. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Aquilo que é dado não necessariamente é interpretável.
Vocês estão numa fase em que lhes é dado muita coisa que vocês não entendem, certo ou não? Muito, e essa... é isso mesmo, não. Nós temos essa noção hoje, porque também quando éramos jovens como vocês, nós também reclamávamos de que a avalanche de dados que éramos soterrados a cada dia, a cada semana, né, com disciplinas 1000 e um volume incomensurável, nos afogava, porque a gente não interpreta palavras assim de primeiro, né? O nosso vocabulário, quando entramos na faculdade, precisa crescer em 5.000 verbetes. Vocês estão em processo, não sei quantos mil já fizeram nesse momento, mas até o final da faculdade, vocês terão adquirido a capacidade de trabalhar 5.000 palavras a mais, além das palavras que vocês usam no português corrente, aquelas que usam para conversação comum. É tão importante essa questão do dado, por isso que eu estou parado aqui falando disso, porque o dado eu não interpreto a priori, a princípio, né? Se aparecer aqui, por exemplo, ao olhar para fora, acho interessante a ideia, porque eu olho para fora e vejo uma estrutura que é verde, tem uma haste, que é meio marrom, e eu aprendi a chamar aquilo de árvore. Mas ela me é dada desde o momento que eu nasci. E ela não tinha nome, eu tive que aprender que ela se chamava árvore. É uma convenção o termo árvore. Eu só vou ter informação a hora que eu souber dizer o nome e a espécie daquela árvore. Esse é o estágio de vocês agora. Lhes é dado um conjunto enorme de palavras e de conceitos para que vire informação na sua cabeça. Para que quando o paciente diga algo para vocês, ele vai dar a vocês algo, é um dado, aquilo tem que virar uma informação na sua cabeça. É o primeiro princípio, interpretar o dado, virar informação. Ok? Então isso é muito importante que vocês tenham em mente. Essa angústia, né, de ter muitos dados repentinamente e não conseguir lidar com essa massa, é natural. Então essa ansiedade vai passar. Não porque vocês vão deixar de ligar, porque vocês vão entender o que significam as palavras. E não vão se incomodar de aprender mais. Tá certo? Eu tenho certeza que muitos de vocês lembram os nomes de todos os Pokémons até hoje. Tá certo ou não? Não é só o Pikachu. Mas entendo que vocês têm facilidade de aprender. Quando lhes interessa. E a ideia é essa, interessem-se em aprender. Porque vocês têm capacidade. Nada é difícil, tá? Nada demanda esforço, mas façam força para pegar um dado, organizar, interpretá-lo e virar informação. Esse é o primeiro momento. Mas não é só isso que nós queremos de vocês. Nós, eu digo a sociedade, não eu, professor Sami, professor Paulo, nós não somos o alvo de vocês. A sociedade é o alvo de vocês nesse momento. Quando vocês saírem médicos daqui, vocês vão precisar ter esta responsabilidade. Devolver de maneira responsável tudo o que aprenderam aqui. Essa é a missão. Missão dada, missão cumprida, certo? Eu estou falando muito do Capitão Nascimento, né? Mas a turma de vocês não foi o Tropa de Elite lá? Então sejam a Tropa de Elite. Muito bem. Para virar conhecimento, vocês vão ter que trabalhar muito. Vão ter que passar por um outro estágio que envolve a lógica indutiva e dedutiva. Tá certo? Muitos dos nossos fenômenos, para serem entendidos na medicina, passam por um processo, às vezes, teórico, que é dedutivo, né? E muitas vezes por um processo observacional, que é mais o que a gente faz. A gente observa a realidade, coleta dados, interpreta, organiza, e aí começa a fazer inferências, que é a tal da construção das evidências. Então, tudo que é feito neste nível aqui, e nós queremos que vocês sejam produtores de conhecimento também, para que adquiram a habilidade máxima no que fazem, a habilidade de pensar, de mudar, né? Porque o que se praticava há 10 anos atrás mudou. O que se praticava há 50 anos mudou muito. Quem dirá o que se fazia no século XIX para trás?
Então, ainda bem que houve uma mudança, porque nós melhoramos. Quem é saudosista e diz que o médico de antigamente era melhor, diz, infelizmente, uma grande bobagem. Porque o médico de antigamente não tinha o conhecimento que vocês têm hoje. O que mudou também foi a população, que é mais exigente. E parece que não se satisfaz mais com o médico. Claro, não pode. Nós temos que mudar para acompanhar toda essa escalada de desenvolvimento. E a área de saúde é uma área que cresce exponencialmente. E se instrumenta e dá novos instrumentos para os médicos, que não podem ficar parados. Tá certo? Médico parado é médico morto. Então, dentro desse contexto de pesquisa, muitos de vocês não farão pesquisa, mas têm que estar prontos para consumir a pesquisa e criticá-la como profissionais. E daí vem a definição de nível superior. O professor Paulo gosta muito dessa, eu vou roubar dele essa fala, porque hoje sou eu que estou falando. Então, tá certo? Mas de autor, eu vou citar o autor, tá certo? Não tem que citar o... Isso é importante, viu, gente? Citem sempre o autor. Onde vocês escreverem qualquer frase, verifiquem se alguém já não escreveu antes, porque fica feio falar to be or not to be, Raimundo Azevedo, não dá certo, tá certo? O pessoal vai reconhecer que é Shakespeare e vai ficar mal para vocês. Então, vocês estão num nível chamado superior porque vocês são capazes de modificar o conhecimento. Vocês conseguem intervir criticamente nesta produção do conhecimento. Senão vocês seriam ainda colegiais ou nível técnico. O nível técnico opera habilidades apenas. Daí a brincadeira com os cirurgiões, né? Mas então essa ideia, nós temos que trabalhar a mudança do conhecimento para, a partir da constituição de literatura baseada de fato em método científico, construamos evidências que retornam para o médico, que é um consumidor dessas evidências. Mas não pode ser um consumidor desatento, que compra tudo sem ter uma visão crítica. Porque muitos erros acontecem na pesquisa também. A pesquisa, o método científico, não é um método suficientemente absoluto e robusto para garantir que tudo que eu fizer com o método científico é certo. Eu terei sempre incertezas. Portanto, é como a gente tem que aprender a trabalhar, com a incerteza, que é o nosso próximo ponto. Bom, aqui tem os outros destacamentos, né, que é a pesquisa epidemiológica, que vocês vão ver muito em epidemiologia a partir do segundo semestre, que usa muito desse instrumental estatístico também. Ok. Qual é o nosso problema, portanto, ao lidar com seres humanos ou com seres biológicos? Como nós não somos minerais, as nossas propriedades são menos estáveis do ponto de vista de que eu não consigo definir uma bula completa para o ser biológico. Ele varia de todas as maneiras que vocês possam pensar, porque ele tem uma herança genética que é fruto do cruzamento de dois indivíduos anteriores, no nosso caso, né? Um homem e uma mulher geram um terceiro ser vivo e, portanto, ele já é fruto de uma combinação genética variável. Além disso, o ambiente nos modifica tremendamente e não basta a nossa genética. Então nós temos uma variabilidade de natureza biológica, social e psicológica que interfere nos padrões, na variação da nossa espécie frente a eventos similares, né? E o psicológico entra aqui muito forte, né? Porque tem pessoas que adoecem pelo simples fato de que tem que fazer uma prova. Né? Já conhecem alguém que tem diarreia no dia da prova? Existe. Por quê? Porque psicologicamente ela entra num estado que dispara, o circuito neuronal nela fica maluco. E ela vai aumentar a velocidade do trânsito intestinal. E ela vai ter diarreia, porque ela está disparando sem controle. Ela precisa psicologicamente trabalhar isso. Não é dar remédio só. Ela precisa ter uma modulação psicológica. Mas ela não tem genética para diarreia. Não tem uma infecção. Nós temos que ver a pessoa como um todo, estudá-la, né? A psicossomática é um fato, doenças psicossomáticas. A variação social. O mesmo indivíduo, um gêmeo univitelino, colocado
numa situação de vulnerabilidade social, vai desenvolver doenças diferentes do seu gêmeo, né, colocado numa situação de melhor saneamento, por exemplo. Então eu separo os gêmeos ao nascer, isso acontece por vários motivos no mundo todo, há uma casuística de gêmeos univiterinos separados ao nascer, né? Tem aquelas brincadeiras na internet até, né? Põe a foto de duas pessoas muito parecidas e fala separados ao nascer, mas aqui não, realmente os gêmeos separados, um vai para um país do leste europeu e o outro vai para os Estados Unidos, são adotados. Em algum momento da história eles são reunidos. Um desenvolveu asma e o outro desenvolveu uma anafilaxia a camarão. Mas eles são iguais, eram o mesmo ovo na concepção, né? Era a mesma bagagem genética. Como é que um faz asma e o outro faz alergia a camarão? Qual a explicação disso? O ambiente em que eles viveram determinou isso. Porque nós não nascemos programados. Nós somos resultado da interação genética e ambiental, e logicamente social e psicológica do ambiente. Tá certo? Então tenham isso muito claro. Não bastará conhecer o genoma de cada um de nós. É preciso conhecer a nossa história, as influências do meio, a que exposições fomos submetidos. Tudo isso é um pouco de epigenética, né? É o que o meio fez com aquela genética, tá bom? Então isso gera incerteza. Nem sabendo o genoma, nem rodando toda a sua característica genotípica, eu vou saber o que vai acontecer com você, ou com o seu paciente. Eu vou me aproximar disso, mas eu ainda vou ter graus de incerteza muito grandes. E eu preciso trabalhar essa incerteza, né? O que eu falei está escrito aqui. Eu preciso trabalhar essa incerteza porque a variabilidade introduz um efeito de imprevisibilidade. Como é que eu vou tentar contornar o imprevisível, o variável? Usando métodos estatísticos. Portanto, a estatística médica ganha especial importância na vida do profissional. Vocês, como profissionais, precisam ter um mínimo de bagagem em estatística, tá certo? Não porque eu vou perder o emprego, mas porque vocês precisam mesmo. Tá? Vocês têm que tomar consciência disso. Tanto é verdade que os colegas de vocês que já passaram por essa disciplina frequentemente conversam conosco no futuro. Durante a iniciação científica, durante a pós-graduação, durante a residência. Se vocês ficarem atentos, conversem com seus colegas mais velhos, verão que eles voltam, né, com uma certa frequência a conversar conosco, porque precisam de uma revisão, um trabalho complementar. Esse não será o último curso de estatística de vocês, é o primeiro talvez. Talvez alguém já tenha feito estatística antes. Esse é apenas o primeiro curso, tá? Todos nós aqui fizemos diversos durante a nossa trajetória para chegar aqui. E até hoje continuamos estudando. Não se para de estudar, porque também há novidades. Muito bem. Então agora, as definições que estão escritas aqui são oriundas de profissionais da estatística médica. Pessoas que trabalham com estatística médica e escreveram livros e artigos e desenvolveram ferramentas em estatística médica. Vou deixar para vocês lerem depois, só vou destacar aqui esta, né, que é do professor Eduardo Massad, a quem eu quero oferecer esta aula, que é um professor que liderou o movimento que trouxe para a Faculdade de Medicina este curso, que era dado na matemática e estatística lá na cidade universitária. Nós todos aqui fomos alunos do INE, lá na USP, e apesar dos professores lá serem muito bons, pessoas de alto gabarito técnico-científico, a conversa não é fácil, com pessoas da área de saúde e pessoas da área de estatística pura, porque são outras mentalidades, é preciso adaptar-se. E graças ao professor Massad, que fica então a minha menção honrosa a ele, de ter conseguido trazer esse curso para a Faculdade de Medicina, e de uma maneira ou de outra nós temos espaço para transformar esta relação com vocês numa apropriação da linguagem, dos exemplos,
dos interesses voltados para a medicina. Então, fica aqui a definição que ele escreveu no livro que é um dos livros citados e propostos para vocês, cujos capítulos nós vamos colocar no ar a cada momento. Para quem quiser ler complementamente, eu acho que é interessante uma leitura do nosso livro. Não precisa comprá-lo, tá certo? Muito bem. Então vamos entrar na estatística descritiva, né? É descritiva, como o nome diz, por conta de que ela vai descrever, resumir os dados, né? Ela vai organizar conjuntos enormes de dados para, ao reduzi-los, representá-los de modo mais legível, interpretável. Nós vamos ver exemplos aqui de situações em que a leitura de uma tabela ficaria impossível, né? Ou uma planilha. Seria impossível olhar para aquela planilha e tirar alguma conclusão se eu não faço uma redução. Nos interessa hoje, esse é o nosso roteiro de aula agora. Nos interessa entender os tipos de variável, e este é um ponto que eu vou ficar muito tempo agora, né? As medidas de posição, que estão aqui, ó. Vamos definir o que é isso. As medidas de dispersão e os gráficos. Alguma coisa gráfica é importante a gente já discutir, porque há conceitos que devem ser aprendidos e usados corretamente por vocês. Ok? Muito bem. Como nós já falamos exaustivamente, a atividade médica é uma produtora enorme de dados a partir dos pacientes, das pesquisas. Então, prontuários são uma fonte riquíssima de dados. Se forem coletados adequadamente durante as entrevistas clínicas, né? Se forem registrados, permitem trabalhos retrospectivos muito importantes. E muitos de vocês na iniciação científica talvez até estejam praticando o levantamento de prontuários já. Então, fonte de dados médicos é inumerável. Aqui está apenas um conjunto pequeno de exemplos para vocês depois adicionarem mais com o tempo.